Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário. É muito importante a sua participação. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos estudando sobre os homens dos quais o mundo não era digno. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que vai ser estudada nas salas de escola dominical, dia 26 de abril de 2026. O tema é a confirmação de uma promessa. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 17, 1-9. O texto áureo: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. A verdade prática: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. A nossa lição, em primeiro lugar, na primeira parte, é abordado: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. A segunda, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E a terceira, o pacto perpétuo da circuncisão. Então vamos, inicialmente, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 17. É importante que você esteja com a Bíblia aberta, com o texto, e também com algo para você fazer suas anotações. O texto diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe. Vejam bem que neste momento Deus aparece a Abrão, é o que o texto nos diz. A primeira coisa que o texto diz é a aparição de Deus a Abrão. Ele estava com 99 anos, 13 anos já tinha se passado. Agar engravidou de Abraão e deu à luz a um filho chamado Ismael. Já tinha se passado 13 anos. Sarai já havia certamente perdido a esperança de dar um filho a Abrão. E Abrão estava convencido de que Ismael era o filho prometido por Deus, ainda que tivesse nascido de Agar e não de Sarai. Veja que durante esses 13 anos, aparentemente Deus não apareceu a Abrão, embora ele, toda a sua família e toda a sua clã continuassem prestando serviços espirituais. Então não houve uma aparição de Deus. Pelo silêncio do texto a gente depreende isso, que não houve nenhuma aparição de Deus durante esses 13 anos. Isso mostra que a fé, a vida dos heróis de fé do Antigo Testamento, elas não eram marcadas constantemente por visões, aparições e revelações diárias da parte de Deus. 13 anos se passaram e Deus não falava com Abraão. Às vezes acontece isso em nossas vidas. Nós temos momentos, então, de silêncios de Deus. Abraão também teve. A gente tem a ideia que parece que Deus falava com Abraão toda hora. Não é bem assim, Veja que houve um silêncio, houve um intervalo. Isso aconteceu no período patriarcal. Isso acontece também conosco nos dias de hoje, Às vezes tem momentos, intervalos e silêncios de Deus, que Deus tem os seus propósitos. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele, conforme o versículo 1. O texto não diz como foi que Deus lhe apareceu, se foi numa visão, um sonho, por meio de uma nuvem, um elemento da natureza, como foi no caso de Moisés, uma sarça ardente. O que sabemos é que Deus apareceu a Abraão, Deus se manifestou a Abraão quando ele tinha 99 anos. E quando Deus se manifestou, Deus então disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus se apresentou como Deus Todo-Poderoso. A expressão em hebraico é El Shaddai. É a primeira vez na Bíblia que Deus se apresenta dessa forma, como Deus Todo-Poderoso. A expressão El Shaddai aponta para a onipotência de Deus, portanto, para a sua suficiência em cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Se ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. É isso que está implícito aí no texto. Veja que esse nome, essa expressão El Shaddai, foi uma das formas ou um dos nomes que Deus se utilizou para se comunicar com os patriarcas, com os homens nesse período patriarcal. Considerando essa questão do nome El Shaddai, um estudo sobre os nomes de Deus na Bíblia, que é um estudo fascinante, os nomes de Deus na Bíblia, um deles foi o nome Elohim. Elohim aparece no momento inicial das Escrituras, aparece mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento. É um termo no plural para se referir, então, a um plural de intensidade. Era um nome comum, então, nesse período aí, para se referir à divindade no período do Antigo Testamento, Elohim. Mais na frente, Deus vai revelar o nome pactual, que é o nome Yahvé. Mas agora,
Deus revela o nome El Shaddai. Então nós podemos dizer que no período patriarcal, as providências de Deus em relação ao povo hebreu foram manifestadas de forma mais íntima e mais única, vamos dizer assim, para a raça de Abraão, através deste nome. Nesse período, o nome El Shaddai, ele era um auxílio verbal importante na pedagogia dos hebreus. Os nomes tinham esse objetivo, ensinar algo ao povo. Então, El Shaddai era uma forma de Deus, era uma forma pedagógica de Deus ensinar algo ao povo. Deus formou a ponte na mente dos hebreus entre a época de Elohim, que era a principal designação para a divindade, e o período, então, do nome pessoal e redentivo de Deus, que era o Yahvé ou Jeová. Então, de um lado nós temos o Yahvé ou Jeová, que é o nome pactual e redentivo de Deus. Do outro nós temos o Elohim, que no momento inicial da revelação bíblica no livro de Gênesis é um nome que aparece muito. Gênesis 1, Gênesis 2 aparece muito o Elohim. Mas agora nós temos aí nesse momento intermediário entre o Elohim e o Yahvé, o nome pactual, nós temos a revelação então do nome El Shaddai. O nome foi esse nome que Deus revelou a Abraão. Né? Deus, quando se revelou a Abraão como Deus Todo-Poderoso, Deus disse para ele no versículo 2, anda em minha presença e ser perfeito. Com isso, Deus queria dizer para Abraão que ele deveria ser íntegro. Ser perfeito aí tem ideia de integridade. Andar em minha presença quer dizer, eu estou olhando para você, eu estou frente a frente com você, eu estou lhe vendo, eu estou lhe acompanhando. Então você anda em minha presença, ou seja, ande diante de mim de forma íntegra, de forma reta. Deus queria dizer, o fato de eu entrar em aliança com você requer que você tenha uma vida íntegra diante de mim, para que eu cumpra, para que as obrigações então sejam cumpridas. Né? Era essa a ideia de integridade, era essa a ideia de que Deus é suficiente para cumprir a promessa, Deus é justo, e Abraão, entrando nessa relação pactual com Deus, exigia-se dele então que ele fosse íntegro. Os termos da aliança envolviam essa integridade. Né? É isso que está em foco aí, isso que Deus falou com ele. A aliança sempre é em duas partes, de um lado tinha Deus, de outro Abraão. Deus cumpriria suas promessas, Abraão deveria andar em integridade diante de Deus. Esse andar em integridade envolvia, né, temer, respeitar, adorar, obedecer em palavras, em obras, né? Adorar também em palavras, em pensamentos, em obras, é a retidão, então, diante de Deus. O texto diz que Abraão se prostrou. No versículo de número 3, o texto diz que caiu Abraão sobre o seu rosto. Aqui era a forma, né, do período patriarcal de se reconhecer a autoridade de uma pessoa, demonstrar submissão. Prostrar-se com o rosto em terra era a forma que os orientais utilizavam para demonstrar humildade e reverência. Eles se ajoelhavam, eles apoiavam-se nos joelhos, nos cotovelos, eles encostavam a testa no chão para indicar total submissão e reverência. Abraão está diante do Senhor de toda a terra, o Criador de todas as coisas, o Deus que cumpre o que promete, por mais incrível que pareça. Ele está com 99 anos de idade, Sara com 89, e Deus ainda lhe faz... Deus ainda assim, nessas condições, né, de velhice, Deus lhe faz promessas. A postura de Abraão indica temor a Deus, e ele agora está pronto para ouvir o que Deus lhe fará. Então, a atitude de reverência de Abraão diante de Deus, de prostrar-se diante de Deus. E Deus diz então que ele seria o pai de uma multidão de nações. Está no versículo de número 4. Né? Deus então fala que Deus aí expande as promessas. Né? Do versículo 4 até o versículo 7, nós temos então a expansão das promessas. Deus já tinha feito as promessas a Abraão, agora Deus está confirmando e expandindo essas promessas que Deus tinha feito a ele. Deus então diz que iria fazer Abraão crescer. Nesse momento, Deus faz, no versículo de número 5,
uma mudança de nome. Não chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Aqui nós temos então a mudança do nome de Abrão. A nossa revista e nosso comentário, essa é a primeira parte. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Vamos explorar então um pouco essa mudança, mudança do nome. A palavra Abrão em hebraico, ela quer dizer pai elevado. Essa expressão pode se referir ao pai de Abraão, Terá, que era um homem honrado, ou pode se referir também a Deus. Abrão é filho de um pai elevado, por isso a expressão pai elevado. Ou também pode se referir ao próprio Abrão. Não só que ele era filho de um pai elevado, Deus ou Terá, mas como indicar também que ele em si era um pai elevado. Pode ser também uma referência aos ancestrais de Abraão, né? Pode estar relacionado também a isso. Mas nesse momento, Deus muda o nome para Abraão. Deus acrescenta uma letra ao nome em hebraico. E o acréscimo dessa letra ao nome hebraico, que passa a ser agora Abraão, significa pai de uma multidão. Isso quer dizer que Abrão não seria mais Abrão, pai elevado, mas seria Abraão, pai de uma multidão ou de muitas nações. Deus então queria infundir essa ideia, né? Que Abraão seria pai então de muitas nações, de muitos povos. Ele está dizendo que iria multiplicar intensamente, está no versículo de número 6. Versículo de número 6, e te farei frutificar grandissimamente. Está aí no versículo 3. Abraão era um peregrino, e Abraão estava no meio daquela terra, né? E ele não tinha um palmo de terra, mas Deus disse que através dele sairiam reis. Aqui a gente vê a história da redenção se desenvolvendo. Essa história de Abraão não é simplesmente a história de um idoso, um patriarca do mundo antigo. Aqui está a história da redenção da raça humana. Ela está se desenvolvendo, por isso ela está também na Bíblia. Então, nesse momento, Deus muda o nome de Abrão. Mas Deus também muda o nome de Sara, ou que era Sarai, né? Deus também muda o nome dela. E aí nós podemos observar isso, está lá no versículo 15, Gênesis 17, 15. Então nós passamos lá para o versículo 15 para falar sobre a mudança do nome também de Sarai, conforme o texto bíblico, conforme o texto aí do comentário da nossa lição. Deus anuncia que Sarai dará um filho a Abraão, e como parte dessa manifestação, né, divina, de que Deus dará um filho a Abraão, ele vai ter um filho através da sua legítima esposa, que é Sarai. Deus então deu uma instrução para Abraão, que não deveria chamá-la mais de Sarai, que significa minha princesa, isto é, princesa de uma família somente, mas que deveria chamá-la agora de Sara, que quer dizer princesa. Provavelmente a ideia da mudança aqui é que Sarai, minha princesa, seria agora Sara, princesa. Ela não seria princesa somente de uma família, mas ela ampliaria esse conceito de princesa. Ela seria princesa de muitas nações. É interessante o fato de que ela é a única mulher na Bíblia que foi mudado o seu nome. Isso mostra então a importância de Sara ao longo da revelação bíblica. E Deus diz também que iria abençoá-la, está no versículo 16 de Gênesis 17. A bênção a Sara diria a vários aspectos, estaria relacionada a vários aspectos. A questão da maternidade, mas também a bênção da cura, ela deixou de ser estéril, e também a bênção da vida, porque o ventre dela já estava amortecido, mas também está implícito aí uma bênção relacionada à fertilidade, de posteridade numerosa, e que Deus a abençoaria, fazendo com que ela se tornasse nações. Ou seja, haveria reis e descendentes através dela. Então veja que nesse momento nós temos a mudança então dos nomes. É isso que a lição comenta,
né? Aí no texto. Vamos prosseguindo e seguindo a ordem agora aí do texto, voltando à ordem do texto, em Gênesis 17, Deus então expande a sua promessa para Abraão a partir do versículo 8. Deus diz que daria a ele e a sua semente a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, Deus falou. Vejam bem que isso está claro. Deus daria a Abraão e a sua descendência toda aquela terra, né? Toda aquela região, né? E Deus diz que também seria uma aliança perpétua, e seria uma propriedade também perpétua. É isso que está claro aí no texto. Bem, e está implícito aí também, no geral, a ideia de que os descendentes espirituais também de Abraão está em foco aí nessas promessas que Deus fez a Abraão. Bem, a partir do versículo 9, nós temos então Deus estabelecendo a circuncisão. Aí no texto da nossa lição, nós vamos comentar acerca da circuncisão, né? Na segunda parte, Deus confirma o concerto com Abraão, conforme nós já comentamos. Veja que o chamado de Abraão, ele foi um chamado bem específico, bem especial. Deus estabeleceu um pacto com Abraão, é o que nós chamaríamos de pacto abraâmico, né? No Novo Testamento, nós temos um novo concerto que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus, mas aqui nós temos um pacto que Deus estabeleceu com a nação de Abraão. Deus estabelece um pacto com Abraão para levar a efeito o seu plano redentor, para formar a nação de Israel, para lhe dar a possessão da terra, para lhe dar uma descendência numerosa, para criar a nação de Israel, de onde viria o Messias. Esse era o objetivo de Deus ao estabelecer esta aliança com Abraão, né? O objetivo inicial, imediato, era formar a nação de Israel, entrar numa relação pactual com a nação de Israel, e depois viria o Messias através desta nação. Esse é o objetivo de Deus ao fazer este pacto com Abraão. Deus entra numa relação de aliança com Abraão para preparar o contexto para a vinda do Messias no futuro. É nesse sentido que nós então temos aqui a história da redenção. Nesse pacto que Deus entrou com Abraão, Deus fez promessas, Deus fez aliança, Deus fez o pacto, e embutido neste pacto estava as promessas então de Deus. As promessas seriam que Deus seria o seu escudo, o seu galardão, Deus lhe daria muitos descendentes, a terra também lhe seria dado como herança, e os descendentes espirituais também estão em foco nessa expressão descendência numerosa. Para confirmar tudo isso que Deus falou com Abraão e para estabelecer um elemento, né, que indicaria de forma perpétua essa aliança, Deus estabeleceu então a circuncisão. Então Deus, no versículo de número 9, disse para Abraão que ele deveria guardar o concerto, tu e os descendentes depois de ti nas suas gerações. E este concerto incluiria a circuncisão. Então, depois que Deus tirou Abraão de lá, da sua terra, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, Deus ordenou que ele peregrinasse numa terra, Deus lhe fez promessas, Deus agora está chamando Abraão para, neste momento, estabelecer com ele um elemento permanente, queria indicar que os seus descendentes iriam guardar esta aliança, que seria então a circuncisão. A circuncisão seria o sinal, então, da aliança, né? Sempre que Deus fazia alianças, às vezes Deus estabelecia, então, sinais dessa aliança. E o sinal da aliança que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Lembra que quando Deus entrou numa aliança com Noé, Deus estabeleceu o arco-íris. Era a manifestação externa da aliança que Deus tinha com Noé. Quando Deus entrou numa relação de aliança
conosco, os gentios, né, através do sangue de Jesus, Deus também estabeleceu um símbolo desta aliança, né, que foi a ceia. O sangue de Jesus que está relacionado à ceia. Então, o símbolo dessa aliança é o sangue de Jesus, e nós relembramos isto na ceia. O que era a circuncisão? A palavra circuncisão, cisão quer dizer corte, circum quer dizer circunferência, ao redor. Circuncisão era uma cisão, um corte ao redor da glande, né, do órgão genital masculino. A retirada do prepúcio, da pele que cobre a glande do órgão genital masculino. Isso seria o significado, então, de circuncisão. Seria mais ou menos o equivalente hoje à operação de fimose, que geralmente é feita em bebês quando há necessidade. A remoção da pele do prepúcio deveria ser praticada por Abraão e por toda a sua descendência para todo sempre. E isso serviria então de sinal entre Deus e o seu povo. Foi o que Deus falou no versículo 11. Deus disse que seria o sinal da aliança e que deveria estar em Abraão e em todos os seus descendentes. Deus fez isso, né? A circuncisão já era praticada por outros povos, mas não tinha esse caráter religioso. E Deus, então, Deus institui a circuncisão como elemento religioso aqui. Os egípcios, por exemplo, já praticavam este ritual. Para eles tinha um significado diferente, mas agora para o povo judeu tinha o contexto religioso. Quais seriam os objetivos de Deus ao estabelecer aqui a circuncisão e esse elemento religioso? Por que a circuncisão em si? Por que este corte do órgão genital masculino? Primeiro, é que a marca no órgão reprodutor masculino apontava para o fato de que a aliança de Deus, ou do Deus vivo e verdadeiro, era feita somente com os descendentes de Abraão, pois Deus havia escolhido Abraão e sua descendência para ser o seu povo, e por meio deles Deus abençoaria todas as nações. Então a circuncisão era a marca apropriada para essa aliança, porque o povo da aliança trazia no órgão reprodutor a marca de Deus, como se fosse uma declaração de que a minha semente, os meus filhos que foram gerados por meio do órgão reprodutor, eles são parte do povo de Deus. Era essa a primeira ideia que estava implícita ali na circuncisão. Esse era o motivo, então, que Deus escolheu este elemento aqui da circuncisão como sinal da aliança. O segundo motivo é que Deus escolheu a circuncisão como sinal de aliança que Deus fez com Abraão, é que representa o segundo sentido que a difere dos demais povos. A circuncisão é uma marca que não pode ser desfeita. Inclusive, ao longo da história, no período do judaísmo, por exemplo, do Segundo Templo, lá naquele período dos 400 anos entre Malaquias e o período do João Batista, alguns judeus ficaram revoltados, saíram do judaísmo, tentaram fazer uma cirurgia para desfazer a circuncisão, mas não teve como. Isso seria algo, então, antinatural e nem sempre funcionava. Então, quando Deus instituiu a circuncisão, e a circuncisão não podia ser desfeita, Deus queria dizer que a aliança que Deus tinha com Abraão e seus descendentes, ela não poderia ser removida, ela não poderia ser desfeita. O terceiro sentido da circuncisão, e o mais importante, não vou dizer talvez, mas o mais importante, é que a circuncisão ela tem um sentido espiritual. Ela aponta para a remoção da dureza do coração. Uma vez que a remoção da pele do órgão masculino simbolizava a remoção da incredulidade e da obstinação, sendo assim então um símbolo profundamente espiritual. Era um símbolo de que a pessoa se dedicava o seu amor, a sua obediência e a sua consagração a Deus. Isso está claro em Deuteronômio 10, versículo 16, quando Moisés disse para o povo: circuncidai o vosso coração e não sejais mais obstinados. Então a circuncisão na carne representava a circuncisão espiritual do coração. Isso quer dizer que havia então um sinal na carne de que aquela pessoa era um povo obediente a Deus e que andava no temor do Senhor. Depois você dê uma olhadinha também em Deuteronômio 30:16. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu
teu Deus. Lá em Jeremias 4:4, circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração. No Novo Testamento, o sentido espiritual da circuncisão fica mais claro, né? É relacionado ao aspecto interior, né? Ou seja, à luz do Novo Testamento, o judeu de fato é aquele que era interiormente, era a circuncisão que vinha do espírito feita no coração de uma pessoa. Isso fica claro nos escritos de Paulo aos Romanos e também na carta aos Gálatas. Quem é que deveria receber este sinal da aliança? Os versículos 12 a 14, Deus foi claro. O filho de 8 dias será circuncidado, e todo o macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro, comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. E o macho com prepulso, cuja carne do prepulso não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Então você vê que todas as pessoas, o macho nascido na casa de Abraão, deveria então ser circuncidado. Aqui nós observamos que Abraão tira muitas pessoas consigo. Nós falamos isso, era 600 a 700 pessoas, certamente, era uma clã. Então ele tinha empregados, né? Ele tinha funcionários, só homem que saiu na guerra lá com Ló para ajudar na captura, né? Na batalha lá no tempo de Ló, foram 318 homens. Então, muitas pessoas tinham nascido ali como escravos, enfim. E Abraão teve que convencê-los também a circuncidar, pois Deus disse que todos nascidos, então, na sua casa. Então vejam que Abraão, nesse momento, teve que ter uma conversa com o homem, os machos, e mostrar para ele que Deus estava estabelecendo este sinal agora com eles, né, através desse corte, dessa marca. E isso deveria ser de forma perpétua. Deus disse que se alguém não submetesse, seria extirpado então dos povos. Bem, então essa questão da circuncisão foi um sinal que Deus estabeleceu com Abraão. Agora, para a gente seguir aí ao que a lição diz, teve um ponto anteriormente que nós não falamos, foi quando Deus mudou o nome de Sarai, aquela circunstância que é descrita em Gênesis 17, a partir do versículo 15, quando Deus anuncia que Sara terá um filho, e fala sobre a mudança de nome, que nós já comentamos agora há pouco, nós temos nesse acontecimento aí, a partir dos versículos 15, mais precisamente no versículo 16 e 17, né? O texto diz no 17 que caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Veja bem que ele sorriu. Tem-se muitas discussões sobre essa questão do riso, né, de Abraão. Alguns acham que não era um riso de incredulidade, de deboche, mais ou menos assim, o senhor está brincando comigo, né? Talvez não seria, só pode ser uma piada, talvez não fosse nesse sentido. Talvez a ideia desse sorriso aí é que Abraão ficou perplexo diante desse fato tão inusitado. Não era comum, não era habitual um filho aos 100 anos de idade e Sara, que era estéril, também ter um filho. Então provavelmente esse riso foi de surpresa, perplexidade. Talvez o riso esteja relacionado a isso, né? A estranheza da promessa, a grandeza dessa promessa. Aliás, Deus já tinha falado e se apresentado como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, o riso de Abraão poderia ser nesse sentido. Alguns estudiosos acham que o riso seria nesse sentido e estabelece relações com outros momentos da Bíblia. Jacó, no livro de Gênesis, quando teve notícia que seu filho estava vivo e que era governador, o texto nos diz que quando a notícia foi trazida pelos irmãos de José, ele recebe a notícia, né, com alegria, com contentamento. Também lá em Lucas 24, quando Jesus apareceu para os discípulos, eles então ficaram muito alegres, né? Então, talvez a alegria então seria nesse sentido aí. Dos versículos 19 a 22, nós temos então Deus
respondendo a Abrão e dizendo e confirmando, né, que ele teria um filho. Deus não se ira com Abraão, Deus não o repreende pelo sorriso, o que indica que não era um riso, então, de incredulidade, de deboche, de cinismo, mas sim de perplexidade diante dessa grandeza, dessa promessa, né? Deus, então, responde a Abraão, e essa resposta de Deus a Abraão, Deus reafirma que Sara vai ter um filho, isso está no versículo 19. Deus também, ainda no versículo 19, diz que o filho será chamado Isaque, e chamará Isaac, significa ele ri ou riso. É interessante que o significado do nome Isaac, sendo riso ou ele sorrir, possivelmente foi para marcar esse momento de fé. Então você imagine, o nome do menino era Riso. Imagine você chamar toda hora, Riso, Riso venha cá, Riso faça isso. Isso fazia Abraão relembrar daquele momento que Deus fez então a promessa. Um outro elemento que está aí no versículo 19 é que Deus diz que iria estabelecer uma aliança perpétua. Firmarei a minha aliança com ele, como aliança perpétua para a sua futura descendência. Ou seja, a promessa então iria se cumprir por meio de Isaac. E a quarta parte da promessa que está aqui, está no versículo 20, Deus diz que quanto a Ismael também tem ouvido. Apesar de Ismael, então, não ser o descendente mediante quem as promessas seriam cumpridas, Deus não deixou de abençoá-lo e atendeu à oração do pai. É claro que Deus não iria abençoar Ismael com as bênçãos do pacto, mas com as bênçãos da graça comum. Quais seriam as bênçãos da graça comum? Fertilidade e prosperidade. E a quinta e última parte da resposta divina a Abraão, aqui em Gênesis, no capítulo 17, foi que, apesar de Deus abençoar Ismael, será com Isaque que ele iria estabelecer a sua aliança. Isso está no versículo 21. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado do ano que vem. Deus estava dando uma prova para Abraão de que era o próprio Deus que estava diante dele e fazia a promessa. E aí, logo em seguida, nós temos, a partir do versículo 23, o relato da circuncisão de toda a casa de Abraão. Então, o nosso comentário da lição, né, relembrando aí o nosso comentário e concluindo, podemos dizer, nesta lição nós vimos então o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada através deste pacto e dessas bênçãos que foram dadas a Abraão. Viria para nós através do seu descendente, Cristo Jesus. Deus demonstraria o seu amor e a sua misericórdia para com todos aqueles que pela fé recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, concluindo, o que nós podemos afirmar e relembrar aqui? Primeiramente, nós vimos Deus mudando o nome de Abrão e de Sarai. Depois nós vimos a confirmação que Deus fez do concerto com Abraão. Deus confirmou o que já tinha falado anteriormente, que Deus estava fazendo um pacto com Abraão, mostrou os propósitos e reafirmou também as promessas. E em terceiro lugar, como símbolo deste concerto e dessa aliança, Deus instituiu a circuncisão. Nós vimos então a definição de circuncisão, o contexto cultural e a importância da circuncisão e por que a circuncisão ela envolvia o órgão genital masculino. Nós comentamos também acerca disso. Então esta é a nossa lição de hoje, a lição de número 4, a confirmação de uma promessa. Deus está confirmando a promessa que fez a Abraão e dando mais um passo na história da redenção. Que Deus, portanto, nos abençoe. Esperamos que esta lição tenha sido abençoadora para a sua vida. Aqui nós podemos reativar, reanimar a nossa confiança em Deus, que o Deus de Abraão é o nosso Deus. Aquele que fez promessas e confirmou as promessas a Abraão e o pacto com Abraão é o Deus que fez uma promessa conosco e um pacto através de Cristo Jesus. E todas as promessas que ele cumpriu a Abraão por sua fidelidade, ele torna possível também através do seu descendente maior, Cristo Jesus, também para nós. A promessa maior para nós é a promessa de vida eterna através de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, caro professor de escola dominical. Destaque essas verdades diante da sua classe,
ore e busque a direção de Deus, para você não levar meramente informações culturais, enfim, para a classe, mas que estas lições que são aprendidas aqui, neste acontecimento, nesta narrativa, seja abençoador e edificante para os seus alunos. Nós vamos ficar por aqui. Deixe aqui o seu comentário. Se você nunca comentou, comente aqui como você está recebendo essas lições. Também deixe aqui o seu like, né? Essa é a forma que você tem de nos ajudar. E compartilhe também com outras pessoas. Que Deus o abençoe e nós esperamos você no próximo vídeo.